Saudações a todos. Vamos trazer para a nossa reflexão um livro que foi organizado pelo professor Herculano Pires, intitulado Diálogo dos Vivos, em que ele coloca uma página de Emmanuel, e essas comunicações aconteceram em torno de 1974, e numa dessas reuniões, com a presença ali do Chico Xavier, houve ali uma conversação entre os participantes e surgiu o tema. E o tema era justamente a evolução dos mundos em relação especialmente à Terra, concluindo pela afirmação de que o nosso planeta se encontra num dos seus períodos de transição, em que passa de mundo expiatório a mundo de regeneração. As crises que o abalam são apenas sintomas desse lento processo de sua transformação. Então, nós vamos ver que, em seguida, Herculano Pires coloca uma página de Emmanuel que veio nessa mesma noite, após essa temática trazida ali pelos participantes desse grupo de estudos, e que dava seguimento ou antecedia uma sessão, e a página veio, chamada Dupla Renovação, assinada por Emmanuel. Época de transição. Esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre que surpreendeis a cada passo, larga fieira de ocorrências inusitadas. Conflitos, desencarnações em massa. Então aqui Emmanuel está enumerando situações que, embora ocorram normalmente em qualquer período, mas se intensificam em períodos significativos para a Terra, como, por exemplo, essa transição que estamos vivendo. Então, se intensificam os conflitos, as desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. Então, esses itens que Emmanuel traz e que, evidentemente, faziam parte do contexto, na década citada, mas agora, 50 anos depois, 50 anos, podemos dizer que mais do que nunca percebemos, a intensidade dessas situações aqui citadas por Emmanuel. Como tudo tem se intensificado, até repetindo, conflitos. Alguém poderia imaginar que viveríamos tempos de tantos conflitos em todos os sentidos, Desencarnações em massa, que realmente têm se acentuado, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, então quebras ali de convívios, vinculações que se quebram de forma violenta, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas. Nunca os processos obsessivos foram tão intensos, Moléstias de etiologia obscuras, quantas doenças que não se entende ali as causas, as razões, lidam-se com sintomas, mas sem se chegar às causas. Incompreensões. E Emmanuel continua. Forçoso observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual, que se lhe segue, reagem constantemente um sobre o outro.
Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vos reportais ao término do 2º milênio da civilização cristã em que vos achais, com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Então, se nós aqui estamos tão desejosos, né, de vivenciar essa transição, essa mudança tão desejada, tão esperada, da mesma forma, aqueles que estão se preparando para o retorno também estão muito desejosos de encontrarem tempos melhores aqui, onde poderão, num processo de autoburilamento, atingir níveis mais altos de evolução. E continuando no texto, é por isso que legiões enormes de irmãos domiciliados no mais além vêm solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis, testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo, tempo curto no veículo físico, de modo a complementarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana, presença ligeira junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior, ou empreitadas e serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores largados por eles nos caminhos do tempo. Então, Emmanuel está colocando aqui que as solicitações se intensificam dos pedidos, né, dos reencarnantes, pedindo reencarnações difíceis, porque os tempos exigem aproveitamento, né? É isso, o sinal é esse, a transição é essa, exige aproveitamento. Então, pedem, né, muitos têm pedido reencarnações difíceis, testemunhos acervos de aperfeiçoamento íntimo. Nós temos observado, basta observarmos ali as condições, as provas mais difíceis de muitos, né? Tempo curto no veículo físico, então alguns estão pedindo tempo curto com o objetivo de completar uma tarefa que deixaram de lado, com o objetivo de buscar uma empreitada de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores, e são muitas vezes presenças ligeiras, como ele fala aqui, presença ligeira junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior. Então não é castigo, não é nada disso, mas quando parte aquele ser querido, serve, ele veio sabendo que assim seria, ele veio desejoso que assim fosse, porque essa volta mais rápida ao plano espiritual traz ali um chamamento para esses pais, para esta família, acordando-os, né, como ele fala aqui, chamá-los à consideração da vida superior. Para isso, tentam aproveitar-se da última 20ª parte do 2º milênio. Então, da última 20ª parte do 2º milênio a que nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos séculos últimos, né? Então, pediram para vir ali rapidamente, antes ali da virada do século, né? Para encerrarem o balanço das experiências menos felizes, para darem uma guinada, um avanço, né, na sua caminhada. E muitos partiram logo, né, para retornarem agora, depois já no milênio vigente. Perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio, nada mais significa que a movimentação mais intensa de várias coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência,
no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho e progresso. Então, nessa volta em massa, né, que muitos vieram e têm vindo aí para poderem aproveitar esse processo de acelerar o crescimento, é claro que trouxe, né, essa agitação, né, até esse desequilíbrio, como ele coloca, que significa, né, como ele nos diz, uma movimentação mais intensa dessas vastas coletividades que retornam à esfera física, né? Então, muitos ali, em condições até bem mais difíceis, retornaram sedentos, né, para conseguirem ali, de alguma forma, algum resultado positivo. Daí essas dificuldades todas que temos experimentado. Mantenhamo-nos prudentes, abstenhamo-nos de agravar dificuldades. Olha, mantenhamo-nos prudentes. Isso é muito importante, porque Jesus já nos ensinou, né, que tenhamos a mansuetude das pombas, mas a prudência das serpentes, que é muito cuidadosa, né, por ser tão frágil, né, não ter ali uma forma de locomoção, não ter membros para sua defesa, uma locomoção ali apenas rastejante. Então, ela traz uma fragilidade muito grande, por isso ela é tão prudente, né? Então, mantenhamos-nos prudentes, abstenhamos-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas, sejam quais forem as circunstâncias, estejamos atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã, né? Então, para completar esse texto, esse riquíssimo texto de Emmanuel, esse riquíssimo alerta, esse chamamento, ele falou entre as questões, né, características dos nossos tempos, ele falou sobre os processos obsessivos, culminando com perturbações e lágrimas. Então, nós vamos buscar uma página em que a irmã Sheila, nos traz, o espírito Sheila, nos traz 10 sinais de alarme, que seriam sinais que estariam nos apontando, nos indicando um possível início, uma queda em obsessão. Então vamos lá, vamos ver o que ela coloca. Sinais de alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Então, prestemos atenção nos itens que ela traz. Quando entramos na faixa da impaciência. Olha, entrar na faixa da impaciência não é simplesmente ter uma impaciência aqui, outra ali, né? Isso pode ocorrer de uma forma infeliz, sim, né? Impaciência é sempre infeliz, mas pode ocorrer de uma forma natural, né? Em certas situações. Então, mas a dificuldade é entrarmos na faixa da impaciência. Quem entra na faixa da impaciência mantém-se impaciente, né? Porque está vibrando nessa faixa. Outro item. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Muito, muito importante. Quando a dor do outro pouco nos importa, porque a nossa é sempre muito maior que a do outro, nós somos os esquecidos por Deus, né? Os esquecidos de Deus, os outros todos são amados,
Deus se lembra de todos, menos de nós, e a nossa dor é a maior. Então vamos prestando atenção nesses sinais de alarme. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, evidentemente que todos nós lidamos com a ingratidão. Ora somos nós os ingratos, né? Mas também lidamos com a ingratidão que nos alcança. A ingratidão, a decepção de alguém que é ingrato. É claro que essas situações ocorrem, mas quando passamos a ver ingratidão nos amigos, então percebamos que já não são situações que podem ser reais, né? Situações ali até provacionais, né? De provas nossas ali, das dificuldades que enfrentamos, mas quando passamos a ver ingratidão nos amigos, isso já é estamos generalizando, então já é um sinal de obsessão, instalado ou por se instalar. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, a mesma coisa. É claro que pode um companheiro ali agir com maldade, pode, evidentemente, mas quando começamos a imaginar maldade, né, então todos ali se nos afiguram fazendo maldades para nós. Quando comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa, ai, 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 sinal de alarme. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Estejamos atentos a isso. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, então, quando nos tornamos ali muito suscetíveis, desejosos, ou nos achando merecedores de reverências, né? De agradecimentos, de apreço, de reconhecimento, sinal de alarme. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, olhem aqui o sinal de alarme. Quando achamos que está muito pesado, tudo para nós, tudo temos que fazer, né? Tudo eu, não é assim? Né? Então, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço. Mais um ponto a prestarmos atenção, né? Exigimos do outro e nada damos de nós. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Então, o álcool como um processo de fuga, né? Os entorpecentes como um processo de fuga. Entorpecentes que vão desde substâncias chamadas drogas químicas, como entorpecentes mesmo, né, medicamentosos, quando usamos no sentido, no objetivo de fugirmos de nós mesmos, né? Então, sempre muito bem-vindo, bem-vinda às medicações bem administradas, bem orientadas pelos profissionais, mas tomarmos cuidado quando o objetivo é fugir de nós mesmos. E por último, o 10º sinal, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. E ela finaliza: toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então, um desses sinais, ela não falou os 10, um desses sinais, quando percebermos, né, que está transitando nas nossas ideias, nas nossas mentes, um desses sinais, né, teremos ali o apoio da justiça divina, da lei divina que nos recomenda prudência, prudência de ampararmos, então buscarmos para nós o amparo no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então é a prece que acalma, a prece que conforta, a prece que eleva o padrão vibratório. Isso a ciência já tem demonstrado, há muitos artigos que
estão sendo trazidos, né, de experimentos que são feitos e que se percebe que a prece muda totalmente a condição daquele que está fazendo. Então já é uma descoberta provada, científica. Então, o socorro da prece ou na luz do discernimento, ou seja, aquele que para, reflete, analisa, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, isso não está normal, né? E começa a buscar as razões, começa a pedir ajuda e consegue discernir, né? Discernir, não está normal, isso já é uma paranoia, né? Então, a pessoa, enquanto está lúcida, ela vai discernindo e consegue, quantas vezes, desviar, né? Ou impedir aquela obsessão que está por se instalar ou já instalada. Que fiquem essas reflexões e que fiquemos em paz. Boa noite a todos. Nós hoje trouxemos do livro Nosso Lar, que tem a psicografia do Chico Xavier, editada pelo espírito de André Luiz. Então nós trouxemos o capítulo 49, que é muito interessante, que é o momento em que André Luiz ele está voltando para visitar a casa dele. Ele passou ali, depois do desencarne, um longo tempo ali de dor, de sofrimento, de aprendizado, de recuperação, 8 anos no umbral. E aqui já é um momento em que ele está ali bem consciente, ele está trabalhando muito ali no Nosso Lar, na colônia espiritual, que é essa colônia que fica ali sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, fundada ali por portugueses. E esse é o momento então que ele vai voltar à Terra para visitar a família dele. Há muito tempo ele já planejava isso, no entanto os espíritos ali, amigos, orientadores, estavam prorrogando porque sabiam das lutas que isso poderia ser nesse regresso, nessa visita que ele faria. E aqui então ele nos relata, olha, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna o berço natal depois de uma longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Laura ali é uma companheira também, que ela viria para a Terra não numa visita, mas ali era um processo de se preparando para um processo de reencarnação, né? E o Clarencio, que é o orientador, diz a ele, o abraça e diz, você tem 1 semana a seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. E aí ele diz, não me demorei a examinar pormenores, o André Luiz diz. Atravessei rapidamente algumas ruas a caminho da minha casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como no passado, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochava umas aleias e rosas saudando a luz da primavera. Em frente ao pórtico ostentava-se garbosa a palmeira que Zélia e eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Então Zélia era a esposa dele aqui na Terra. Então a hora que ele chega ali de volta nessa visita à casa dele, ele se depara na entrada com uma palmeira que eles tinham plantado ali no primeiro aniversário de casamento. Ou seja, aquela palmeira ali tinha para ele um significado ali emocional bastante importante. Cheio de felicidade, avancei para o interior da casa. Tudo, porém, demonstrava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova,
transformada em jovem casadora. Quase no mesmo instante, vi Zélia, que é a esposa dele aqui na terra, que saía do quarto acompanhando um cavaleiro que me pareceu à primeira vista um médico. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Ou seja, ele ali visitando a casa dele, ele já desencarnado, era natural que as pessoas não o ouvissem, mas ele tem esse impulso de gritar, de falar, como se dissesse, olha, eu estou aqui, mas ninguém o ouvia. Compreendi a situação e me calei desapontado. Desapontado porque ninguém o ouvia. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavaleiro alguma coisa que eu não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco, o Dr. Ernesto precisa de repouso absoluto. E o André Luiz pergunta, quem é esse Dr. Ernesto? Mas ele já deduz que aquele homem que estava na casa da esposa aqui na terra, da Zélia, era um médico, que fazia uma referência a um certo Dr. Ernesto que ele se perguntava quem é. Mas ele ouve a esposa falar, doutor, salve-o por caridade, peço-lhe, eu não suportaria uma segunda viuvez. Então nesse momento ele fica muito claro para ele o quê? Que a esposa dele havia se casado novamente aqui na Terra. E que aquele homem que estava ali, o Dr. Ernesto, era uma pessoa que estava ali doente. Zélia chorava, torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco, ele diz, não me fulminaria com tamanha violência. Ou seja, um projétil, um tiro, uma bala não doeria tanto quanto aquela situação ali de perceber a esposa dele já casada com outro homem. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto tempo para colher semelhantes desilusões? Corri ao quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. Ou seja, o quarto estava com móveis diferentes de quando ele estava aqui na terra. No leito, estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ou seja, estava ali na cama um homem com problemas sérios de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando interessadas em lhe agravar os padecimentos. Ou seja, 3 espíritos ali de aparência negra, espíritos difíceis, obsessores, estavam tentando ampliar ainda mais ou agravar o estado de saúde, deixar aquele homem, que era o marido dela atual, ainda mais doente, ainda mais debilitado. De pronto, eu tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, odiar ali o atual marido dela. Mas eu já não era o mesmo homem de outros tempos. Vejam que interessante essa expressão. Ele teve ímpetos de odiar ali o intruso com todas as forças, mas ele recobra ali a lucidez e ele diz, eu já não era o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, eu não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no quarto e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera em outros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante para a sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E o meu filho? Onde estaria ele? Isso por quê? Porque o André Luiz ele teve 3 filhos. 2 meninas, 2 mulheres e 1 homem. As 2 meninas estavam conversando ali, mas eles se perguntaram onde estaria o meu filho.
Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio conversar mais calmamente com as filhas. E uma das filhas disse: "Vim vê-los, mamãe", exclamou a primogênita, a mais velha. "Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje tenho singulares saudades do papai e minha... Como também hoje, singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, eu não sei porquê, penso tanto nele. É uma coisa que eu não sei bem definir. E por que essa menina mais velha estava particularmente naquele dia pensando tão intensamente no pai? Porque o pai estava ali, né, desencarnado, ela não o via, mas ela pressentia, ela sentia ali a presença dele, sentia as vibrações. Então, por isso, de uma maneira tão intensa, ela estava se lembrando dele. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes conosco. Um dia em que lembramos mais intensamente de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão que já desencarnou. E quantas vezes eles estão muito mais próximos que imaginamos, né? Ali nos envolvendo, e nós acabamos ali captando essas vibrações. Por isso, dias em que, um dos motivos que há dias em que há uma saudade mais intensa, uma lembrança constante, pequenas coisas nos fazem lembrar ali dessas pessoas tão queridas que já partiram. E aí, quando a menina fala, a mais velha fala que estava com saudades do pai, a Zélia, que é a mãe dela, diz: "Ora essa, era o que faltava. Aflitíssima como eu estou, tolerar as suas perturbações? Que passadismo é esse, minha filha? Ou seja, presa ali ao passado? Já proibia vocês terminantemente qualquer alusão nessa casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto, que é o esposo atual dela? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar nisso?" A filha mais jovem interveio acrescentando: "Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos." Então vejam, é a filha mais velha que tem as saudades dele e manifesta isso, mas ela é repreendida pela mãe, e a irmã mais nova também fala: "Isso é um absurdo, né? É um disparate acreditar ali que na preexistência da alma, na continuidade em espíritos." E aí essa menina diz, né, a que tinha saudades do pai: "Olha, não estou traduzindo convicções religiosas, então é crime sentir saudades do papai? Vocês não amam, não têm esse sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão, né, não mandaria mamãe a praticar por aí tantas loucuras." Então vejam que vão se sucedendo as exceções, de que a esposa tinha casado novamente, de que somente a filha mais velha lembrava dele com carinho, e que o filho, por essas palavras da menina, estava ali envolvido em situações bastante difíceis, né? E aí a mãe fala para a filha: Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto, né, o André Luiz. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável, que não tem retorno." Aproximei-me da filha chorosa, estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. Então, que interessante isso, né? A filha ali chorando, essa filha mais velha, que tinha tantas saudades dele, ele vai, a envolve, diz ali a ela palavras confortadoras em que ela não ouve, mas mais importante do que isso, ela sente essas vibrações de conforto, de encorajamento, e ela acaba ali se consolando, sendo consolada, e acaba ali estancando, né, parando aquele choro que ela estava tendo ali, pelas saudades do pai e pelas palavras duras ali da mãe e da irmã mais nova. Afinal, André Luiz diz, eu via-me em face de singular conjuntura, né, de um conflito ali.
Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado, prorrogado tanto o meu retorno ao lar terreno. Agora ele entendia então por que várias vezes adiaram essa possibilidade dele vir visitar ali o lar, o antigo lar, a família, porque sabiam que ele estaria sujeito a essas situações tão difíceis como de fato foi. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento dos primeiros dias do além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Ou seja, nem o sofrimento dele depois do desencarne, os 8 anos ali de umbral, haviam provocado nele um sentimento tão doído, tão difícil como ali, naquela situação em que ele veio cheio de expectativas, cheio de esperança. Ele não encontra aquilo que ele imaginou, que ele planejou. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que eu nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio, que é o instrutor, passou oferecendo-me a cordialidade de sua palavra amiga e reta. E o Clarencio diz a ele: meu caro, eu não posso esquecer a recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando isso é feito, opera sempre verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. O André Luiz agradece ali sensibilizado e pede ao Clarencio para que não o desampare, com o auxílio ali necessário. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Esse é um ponto muito interessante, que ele vai daquela decepção tão grande, da tristeza, e aqui ele começa a refletir, a ponderar, a trazer ali de dentro dele tantos ensinamentos que ele tinha ali cultivado ao longo do tempo. E isso é uma coisa que tantas vezes a gente tem dificuldade. Os momentos mais difíceis, em que a tristeza, em que a decepção nos assola, temos essa serenidade para essas reflexões, ou seja, sempre pedindo a Deus ali que nos ajude a ter muita lucidez para vermos as coisas como elas são, não menosprezando as situações e também não supervalorizando ali as situações, mas pedindo a Deus que nós consigamos enxergar os fatos como eles se apresentam e, acima de tudo, quais são os aprendizados que essas situações elas têm ali a nos oferecerem, Então ele fala: e se eu estivesse ali viúvo na terra, será que eu teria suportado uma solidão mais prolongada? Ou seja, será que eu não teria me casado de novo? Eu não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo casamento? E o pobre enfermo, que é o atual marido dela? Como e por que odiá-lo? Não era ele também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança efetiva? Ou seja, será que aquele homem que ele tem um primeiro ímpeto de odiar, será que ele não estava de alguma maneira ajudando na educação dos filhos, no equilíbrio ali da casa? Uma situação que não era fácil na casa, pelo que a gente percebeu, mas será que não estaria pior se não fosse esse companheiro ali dela? Então, tudo isso ele vai refletindo. Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus me conduzira a outras fontes. Eu não podia proceder como um homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, agora constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. O que são essas câmaras de retificação? São os lugares ali em nosso lar onde eram alojados os doentes. E o André Luiz tinha um trabalho intenso ali junto a esses enfermos, levando cuidado, levando ali alento, esperança, não é? Então ele falava: a minha família não é mais aquelas pessoas que eu deixei na terra,
uma esposa, 3 filhos, mas agora a minha família é constituída de centenas de doentes que estavam ali nas câmaras de retificação. Estendia-se agora a comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa, que a água do verdadeiro amor, começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abria o coração. Então a gente encerra por aqui em função do tempo, mas a semana que vem nós podemos continuar falando sobre a continuidade dessas reflexões ali de André Luiz. Uma boa noite a todos.